Seja bem-vindo. Eu estava esperando por você. Por trás das suas angústias existenciais, vai tirando as máscaras delas, da tristeza, da apatia, do desinteresse, vai tirando as máscaras. Talvez lá atrás, a maior dor de todas seja exatamente a tua natureza humana pedindo pelo bem, porque ela se alimenta de bem. Essa é a sua principal matéria-prima. A natureza humana se alimenta, se realiza com a ideia do bem. E se ela não é alimentada, ela morre de inanição. E por trás das máscaras da vida, às vezes é ela que chora. Você acha que a sua angústia vem de 1000 coisas diferentes, porque fulano não o compreende ou não o compreendeu no passado, porque as circunstâncias históricas não te dão as oportunidades que você queria, porque você não consegue vencer os seus obstáculos. Se você conseguisse todas essas coisas, olha, eu te dou uma dica, é provável que continuasse tão infeliz quanto, porque isso é só a primeira máscara do seu sofrimento. Talvez a última, lá atrás, vai arrancando, você encontre uma natureza humana ávida, faminta e sedenta pela ideia do bem. Quando você chegar a essa conclusão e realmente tiver essa inclinação, essa vontade de promover bem no mundo, de ser um fator de união, um fator de qualificação, de empurrar todos os seres em direção ao bem que lhes é próprio, sem tirar nenhum proveito para si mesmo, quando você chegar à conclusão que a sua fome e a sua sede é disso, deixa eu te falar, nós temos um bom oásis aqui. Nós temos um oásis para aqueles que buscam a ideia do bem. Um oásis bem particular, uma escola de filosofia. Uma escola de filosofia que não tem livros específicos dela, nós trabalhamos com os livros clássicos. Não somos donos de verdade nenhuma, estamos em constante aperfeiçoamento. Não temos nenhuma espécie de dogmatismo ou crenças rígidas. Estamos buscando. Mas queremos fazer uma interface entre todo o conhecimento que a humanidade já teve e que gerou grandes homens, com os homens que necessitam dele no nosso momento atual. Conhecimento vindo de todas as épocas, mas com o critério dos clássicos, aplicado à vida. Bom, o que fazemos? Somos uma escola de filosofia à maneira clássica. E o que é filosofia à maneira clássica? Há um elemento comum nesse grupo que nós chamamos de clássicos, da filosofia do período clássico. Eles não escrevem livros simplesmente para expor ideias, simplesmente para problematizar e apresentar conceitos e ideias. Não. Eles fazem manuais de vida. Isso fica muito claro. A probabilidade de eu pegar algum desses autores e abrir a esmo aqui e chegar a uma página que fala sobre alguma recomendação sobre como viver humanamente bem é altíssima, porque as suas obras eram manuais de vida. A filosofia era conhecida como arte de viver, de forma cada vez mais plenamente humana, e ela atendia essa necessidade. Ou seja, trata-se de um manual de vida. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. De fato é assim. Fala para que eu te veja, age para que eu te veja, interage com a vida para que eu te veja. A partir da sua resposta às circunstâncias, eu vejo se você conhece ou não e o quê. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, porque, como falamos antes, o conhecimento nasceu para ter uma interação direta com a vida. Que tipo de conhecimento se justificaria por si mesmo e não pela interação que ele tem com a vida? Portanto, esse é um elemento fundamental na nossa forma de ensinar filosofia. Segundo o critério clássico, e eu acho isso bastante sensato, compartilho com vocês, os problemas do mundo e a quantidade de conhecimento produzido deveriam ter uma relação inversamente proporcional. Ou seja, a partir do momento que a produção de conhecimento cresce, os problemas deveriam diminuir. Quando a produção de conhecimento cresce e os problemas permanecem estáveis ou até progridem também, está faltando um diálogo entre esses dois mundos. A produção do conhecimento é voltada para a vida, ou para onde seria voltada. Não sei se vocês percebem uma coisa muito interessante, que nós não vivemos no mesmo tempo de consciência. Eu posso regular o relógio meu com vocês nesse momento, e com os ajustes de fuso horário, estamos no mesmo tempo. Mas o tempo de consciência é muito diferenciado. Ou seja, coisas que foram
digamos assim, superadas por muitos, ainda geram resíduos, ainda há resíduos no sentido contrário. Então, vamos falar um pouco sobre o elemento que para nós é vital no nosso método, que é formação em valores. Que valor vem do latim valere, ser forte, e do proto-indo-europeu val, que significa o quê? Ser forte também. Então, valores têm a ver com força. Tem a ver com força. Mas que tipo de força? Qual seria a sua maior fonte de força? Vocês não vão me dizer que o ser humano fisicamente nasce com um perfil para ser um ser que se impõe pela força física. Isso é uma brincadeira, não é? Chama um Tiranossauro Rex aí para você ver o que é força física. Nós somos um dos seres que nascem mais frágeis. A nossa força não vem bem da fortaleza física ou da resistência física. Tá? Não é bem por aí. Um fenômeno natural também nos arrasa. Somos seres fisicamente frágeis. Isso não é nenhuma novidade. O nosso valor, a fonte da nossa força, vem exatamente dos valores que são humanos, exclusivamente humanos. E nós sintetizamos em geral em 3, que, segundo a filosofia platônica, são desdobramentos da ideia do bem, que é a vontade, o amor e a inteligência. A vontade humana como determinação faz dele um ser inexorável. Onde há uma vontade, há um caminho. O amor também. O amor é capaz de nos fazer atravessar obstáculos tremendos se do outro lado existe alguém que amamos e que necessita de nós. A inteligência nem se fala. Inteligência como intelegere, como discernimento, escolher dentre, é capaz de nos fazer perceber possibilidades onde outros seres não veriam absolutamente nada, obstáculos. Portanto, a nossa força está nos valores humanos. Vontade, amor e inteligência e um monte de outros que derivam a partir desses 3. Os valores humanos não corrompidos, que quando se corrompem deixam de ser, são a nossa força. A partir daí nós podemos fazer o nosso aporte ao mundo. A partir daí podemos encontrar o lugar que nos cabe e a partir daí podemos encontrar o nosso grau de paz, de serenidade, de coincidir conosco mesmo e, portanto, da felicidade que corresponde ao ser humano. Isso é uma das instruções que a filosofia nos deixa e se nós entendêssemos só essa instrução, já estaríamos protegidos de muitos tipos de manipulação. Essa palavra, philos mais Sofia, amor ou amizade à sabedoria. Portanto, eu sou um buscador, um amante ou amigo da sabedoria. E os filósofos são isso mesmo. Correm atrás da sabedoria, porque saber viver, saber ser, saber transmitir vida é o ofício fundamental que nos trouxe ao mundo. Portanto, o filósofo é um amante da sabedoria, do conhecimento, do conhecer e viver em conformidade com aquilo que ele conhece. Nova Acrópole tem um método próprio, que vamos falar sobre ele, de ensinar filosofia. Na maior parte das nossas escolas, temos uma aula por semana, de 2 horas. Quando você vira a intensidade do conteúdo, você vai achar que uma semana para refletir está de bom tamanho. A intenção é exatamente essa, fazer refletir. O aporte de Nova Acrópole é filosofia para a vida. E um desdobramento importante desse nosso método é o fato de que trabalhamos com a transmissão do conhecimento e formação em valores. Para nós é fundamental essa questão de que o homem reconheça o que são valores, se enamore deles, ao vivenciá-los se sinta mais completo. Sabe como é você julgar uma coisa que você não experimentou? Imaginem vocês quando o chocolate chega na Europa trazido da América pré-colombiana. Todo mundo olhava para aquilo e achava uma aparência horrível. Naquela época ainda não havia o chocolate misturado com leite, as barrinhas belgas nasceram depois. A aparência do chocolate não era boa. Mas quando, pela primeira vez, alguém o adoçou mais ao gosto europeu, misturou ali um leitinho, quem provou gerou um vício que não acaba de gerar prejuízos calóricos ao longo da história, né? Todos nós já fomos vítimas de alguns, mas deixa esse assunto para lá. Então, se nós tomarmos como princípio que a vida nada mais é do que um palco que nos oferece a oportunidade de aperfeiçoamento,
as ferramentas para aproveitar essa oportunidade são os valores humanos. São as mais eficazes. São aquelas que nos fazem ter maiores possibilidades de crescer e deixar referenciais para que outros cresçam. E para deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que encontramos. Ou seja, qualificar a nossa presença no mundo, não viver em vão. Portanto, desenvolver uma vivência em valores é como colocar alguém para provar chocolate. A qualidade de vida que ele proporciona é algo que pode se integrar profundamente à vida do homem e dar a ele uma possibilidade de ser e de servir a humanidade em um outro patamar. A filosofia, então, também trabalha com a oferta desses valores humanos para que o homem reflita sobre eles, aprenda sobre aqueles que os viveram e os ensinaram e possa testá-los na sua vida. Nada pronto, tudo para ser digerido e integrado por cada um que os recebe. É muito necessário que o ser humano experimente o que é viver com valores, que talvez ao sentir o gosto disso, perceba que não há nada melhor. Não há nada que traga um estado de serenidade, de paz e, consequentemente, de felicidade maior do que isso. Então, nós trabalhamos com a questão de estudar aqueles que viveram esses valores na prática e, como já falamos, colocar uma proposição de vida, testá-los na nossa experiência e, uma vez que percebemos o que eles nos oferecem, integrá-los como uma resposta própria à vida. E isso é trabalhado através dos manuais de vida que a filosofia oferece, como referências, não para serem decorados e imitados, mas para serem experimentados, testados na prática, como um bom experimento científico. Portanto, essa interface da filosofia com a vida é a maneira como expomos o nosso conhecimento, é a maneira como trabalhamos. No mundo inteiro, em mais de 60 países, em mais de 80 sedes no Brasil. As aulas são só presenciais ou são à distância? Estou imaginando o que você está me perguntando. E, em geral, são presenciais. Isso para a gente é um ponto importantíssimo. Por quê? Na aula presencial, você tem uma interação, uma troca de informações que nenhum recurso virtual, por muito inteligente que seja, é capaz de estabelecer. Bom, mas durante o processo da pandemia, algumas escolas estão, sim, abrindo turmas virtuais. Portanto, vale a pena você procurar a escola mais próxima de você, através de e-mail, através de telefone, que você obtém naqueles sites que eu mostrei, e perguntar: vocês estão abrindo turmas virtuais? Vale a pena verificar, tem várias que sim, o estão fazendo. Na hora que a vida faz demandas, a resposta que cada um dá é exatamente a consequência da quantidade de conhecimento que ele foi capaz de integrar e não apenas acumular. Você se interessa por isso? Para pensar um pouco. Será que a minha proposta atende aos teus interesses? Isso parece interessante para você? Para mim parece muito. Se para você também, vamos lá, vamos caminhar juntos. Quem sabe a gente se apoia pelo meio do caminho. Seja bem-vindo. A casa é sua. Um abraço a todos vocês.